membros do Comitê de Operações Emergenciais da Secretaria de Segurança do Estado se reuniram para avaliar a situação da Covid no Piauí. A reportagem de Joelma Abreu. Com o surgimento da vacina contra a Covid e o registro de poucos casos em comparação ao início da pandemia da Covid-19, a doença deixou de ser uma emergência global. E por isso, muita gente deixou de lado o uso da máscara e o álcool em gel, esquecendo que o vírus ainda existe. Estados da região Nordeste registraram um aumento de casos de Covid neste mês, segundo dados da Fundação Fiocruz. No Piauí, a Secretaria de Saúde do Estado orienta que a população siga os protocolos de higiene, lavar as mãos, usar álcool em gel e máscaras em ambientes fechados. Nós temos um decreto vigente de janeiro de 2023. Nesse decreto, ele cita 4 orientações bem definidas. Uma delas é higiene das mãos, como eu já falei, com álcool gel. A outra é o uso de máscaras em ambiente aberto, semiaberto ou fechado, que deve ser optativo, facultativo. Não dá para deixar os cuidados de lado. Afinal, a doença não acabou e continua fazendo vítimas. Na última semana, 3 pessoas infectadas pela Covid morreram. Todas tinham comorbidade. Neste momento, a principal preocupação é com os idosos e pessoas imunossuprimidas. Elas podem ser acometidas pela forma mais grave da doença. A principal orientação é que a população vá aos postos de saúde para iniciar ou completar o esquema vacinal contra a doença. Nós gostaríamos de enfatizar que a vacinação é a medida mais eficaz para prevenir da forma grave da Covid-19. Por isso, nós gostaríamos de convidar a todos e a todas para realizar a primeira dose com a vacina bivalente para aqueles a partir de 18 anos que ainda não se vacinaram com a bivalente e para os idosos imunossuprimidos que já estão com a primeira dose da bivalente com mais de 6 meses, que possam procurar os postos do seu município e realizar a vacinação com a segunda dose bivalente, porque só assim nós estaremos protegidos contra as formas mais graves da Covid-19. Com a chegada do final do ano e a intensa movimentação no comércio, a CESAP acordou com o Sindicato dos Lojistas que oriente os estabelecimentos comerciais a utilização de álcool em gel para a higienização das mãos dos clientes. Essa medida é muito importante para que a Covid não estrague o Natal de muita gente. A quantidade de pessoas que testaram positivo para a Covid, segundo a CESAP, esteve em queda nas 2 últimas semanas. O número de internações também está em queda. Mas para que a situação não se agrave, é necessário seguir todas as orientações dos órgãos de saúde. Uma primeira reunião do COI sobre Covid. Avaliamos os números das 3 últimas semanas. Vimos que houve uma semana, a 47ª, na qual houve um aumento dos casos positivos de Covid. Vimos que houve 3 casos já graves de morte em dezembro. Então a preocupação nossa é com reforço da vacinação. As pessoas que não tiveram ainda nenhuma vacinação, tomar a bivalente da Covid. E as pessoas que são idosas ou imunossuprimidas deverão tomar a dose de reforço, porque a gravidade das pessoas está relacionada diretamente à idade, os idosos e a imunossuprimidos. Sobre essa situação da Covid aqui, rapidamente, nenhuma novidade. É uma síndrome gripal que, a depender da circunstância, do momento, pode voltar a se proliferar, a se espalhar, a se multiplicar. As regras de segurança sanitária são as mesmas. Uso de máscara, álcool em gel, higiene das mãos, evitar aglomeração de pessoas, cuidar de si e do outro. Normas, recomendações que servem tanto para evitar a Covid como outras síndromes gripais, como a gripe, a influenza, enfim, outras doenças contagiosas pelo contato, pelo convívio de pessoas no mesmo ambiente. Então, é retomar esses cuidados,
pensando especialmente nos grupos de risco. Não quer dizer que quem não é grupo de risco não vá se afetar. Não é isso. Mas os grupos de risco são mais vulneráveis, mais frágeis, crianças, idosos, pessoas imunocomprometidas, ou seja, que têm uma defesa natural do organismo mais baixa, mais reduzida. É uma questão de atenção e cuidado. Os casos estão voltando a aumentar. Então, a qualquer sinal suspeita, não vamos esperar para saber se é gripe, se é Covid, se é resfriado, se é alergia. Não. Usar uma máscara, sentir um sintoma gripal, febre, dor no corpo, coriza, procurar um atendimento médico, reforçar a imunidade do organismo para tentar barrar essa onda de Covid que pode se aumentar aqui na cidade de Teresina.